Olá pessoal, bem-vindos ao canal Língua em Verso e Prosa. Hoje nós vamos falar sobre a terceira fase do modernismo brasileiro e vamos começar aqui falando sobre Clarice Lispector, grande poetisa, grande autora brasileira, né? Na verdade, cidadã brasileira, mas naturalizada brasileira, mas nascida na Ucrânia, né? Vamos lá, eu vou ler a biografia dela e vamos comentar algumas coisas sobre Clarice Lispector. Tá? Nasceu em 1925 na Ucrânia e morreu em 1977 no Rio de Janeiro. Chegou ao Recife recém-nascida e ainda menina, fã de Monteiro Lobato. Uma grande influência para ela, com certeza. Escreveu alguns contos. Aos 10 anos mudou-se para o Rio de Janeiro. É considerada uma das maiores autoras de ficção da língua portuguesa. Falei poetisa, mas não foi poetisa. Ela foi autora de romances de ficção, contos, etc. Tá? Tendo como traço marcante de sua obra a busca pelo aprofundamento da consciência de seus personagens e o uso da prosa poética. São suas as obras Perto do Coração Selvagem, publicado em 1944, O Lustre, publicado em 1946, A Paixão Segundo o GH, publicado em 1964, A Hora da Estrela, publicado em 1977, alguns contos publicados em 1952, Laços de Família, publicado em 1960, A Legião Estrangeira, publicado em 1964, Felicidade Clandestina, publicado em 1971, A Via Crucis do Corpo, publicado em 1974. Tá? A Descoberta do Mundo, As Três Experiências. É um trecho de uma das obras da Clarice. Vamos lá. Há três coisas para as quais eu nasci e para as quais eu dou minha vida. Nasci para amar os outros. Nasci para escrever e nasci para criar meus filhos. O amar os outros é tão vasto que inclui até perdão para mim mesma, com o que sobra. E nasci para escrever, a palavra é meu domínio sobre o mundo. Quanto a meus filhos, o nascimento deles não foi casual. Eu quis ser mãe. Sempre me restará amar. Clarice Lispector. Aqui ela fala de três coisas importantes na vida dela, né? Três coisas para as quais ela nasceu. Vamos dizer assim, com três propósitos para a vida dela. O primeiro deles: nasci para amar os outros. Ela diz aqui, é tão vasto, isso é tão vasto, né? Isso é tão grande, tão abrangente, que inclui o perdão para ela mesma. Amar os outros é algo muito vasto, realmente, né? Algo muito abrangente. Inclui nós nos perdoarmos a nós mesmos também, com o que sobra desse amor, né? Nasci para escrever. A palavra é meu domínio sobre o mundo. O escritor, ele utiliza a palavra para dominar o mundo, para dominar o leitor, né? Aquela pessoa que tem acesso a essas palavras. Aí, né? E quanto a meus filhos, o nascimento deles não foi casual. Quer dizer, não foi ao acaso. Ela quis ser mãe, ela desejou ser mãe, né? Sempre me restará amar. Sempre restará a ela o amor, né? Isso é um trecho de uma das obras da Clarice, tá? A Descoberta do Mundo, As Três Experiências.
aqui 3 experiências. A experiência de amar os outros, a experiência de escrever e a experiência de criar filhos, gerar filhos. Gerar filhos. Não fala aqui sobre criar, mas fala sobre gerar filhos. Ok? Vamos lá. Essas são as 3 experiências. Um outro escritor que trabalhou muito bem com a linguagem também é o seguinte, João Guimarães Rosa, autor de Grande Sertão Veredas. Né? Vamos lá. Nasceu em 1908 em Cordisburgo, Minas Gerais, e morreu no Rio de Janeiro em 1967. Exerceu atividades de médico da Força Pública, diplomata, Força Pública, o que hoje é a Polícia Militar, tá? Detalhe. Diplomata e chefe de gabinete do Ministério das Relações Exteriores. Foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras em 1963. Conseguiu vários prêmios literários e sua obra dá ênfase para temas regionalistas. Ele é um grande autor de romances regionais, tá? Regionalistas, descrevendo os sertões e cidadezinhas de sua região natal. Uma linguagem peculiar, expressões tiradas do dialeto mineiro e de línguas estrangeiras vivas e mortas. Este modo de escrever faz com que os textos às vezes pareçam até escritos em alguma outra língua, mas desde que nos habituemos com este linguajar, certamente seremos capazes de captar toda a beleza e mensagem da obra. São suas as obras Romance Grande Sertão Veredas, de 1956, conto e novela Sagarana, de 1946, foi publicado em 1946, Grande Sertão Veredas, publicado em 1956, Corpo de Baile, publicado em 1956, Primeiras Histórias, de 1962, Tutameia, publicado em 1967, e Estas Histórias, publicadas em 1969. Um trecho aqui de Grande Sertão Veredas, Consequências de uma Brincadeira. Vamos lá. Seu Ornelas relatou a gente diversos casos. Seu Ornelas departia pouco em descrições. Aí, pois, apareceu aquele homem zen com um saco mal cheio estabelecido na ponta do pau do ombro e se aproximou para os da roda, suplicou informação. E se aproximou para os da roda e suplicou informação. Qual é que é aqui mó que pergunte por obséquio, o senhor doutor delegado? Ele extorquiu, mas antes que outro dessa resposta, o doutor Hilário mesmo indicou um Duarte Antoniano, que estava lá, o sujeito mau, agarrado na ganância e falado de ser muito traiçoeiro. O doutor é este, amigo. Então, tem alguns termos aqui incomuns na nossa língua, né? Vamos lá. Departia, né? Homem zen, mal cheio, né? Mó, nesse caso aqui é um termo não presente na linguagem culta, mas muito presente na linguagem coloquial, né? Mó, maior, né? Alguma coisa assim. Obséquio, outro termo incomum, né? Duarte Antoniano,
duas palavras aí provavelmente ligadas a uma pessoa, nome próprio, né, de alguém, né? E um termo aqui que na verdade é uma metáfora, agarrado na ganância, quer dizer, uma pessoa extremamente gananciosa, que não consegue se separar da ambição desmedida, ou coisa assim, tá bom? É a ambição sem medida, a ganância exagerada, né? Aquela que leva talvez a furtar, roubar, pisar nas pessoas, etc. Tá? Esse é um trecho que eu acabei de ler agora, é um trecho de Grande Sertão Veredas. Agora vamos para um outro grande autor da terceira fase do modernismo brasileiro, que é João Cabral de Melo Neto. Ele nasceu em Recife, em 1920, publicou ensaios e pesquisas, sendo o mais importante poeta dessa fase. Teve sua obra traduzida para várias línguas e é membro da Academia Brasileira de Letras. Sua obra mais conhecida é o poema Morte e Vida Severina, que foi adaptado para o teatro e televisão. Nesta obra, ele mostra a cruel realidade nordestina através da caminhada de um retirante chamado Severino, que sai de sua terra devido à seca e parte em busca de melhores condições de sobrevivência. São suas as obras Pedra do Sono, O Engenheiro, Pedra do Sono, publicada em 1942, O Engenheiro, publicado em 1945, Psicologia da Composição, publicado em 1947, O Cão Sem Plumas, publicado em 1950, O Rio, publicado em 1954, Duas Águas, publicadas em 1956, e inclui o poema Morte e Vida Severina, Quaderna, publicado em 1960, O Alto do Frade, publicado em 1984, e entre outros. Um trecho de Morte e Vida Severina. Vamos lá. Seu José, mestre Carpina, que habita esse lamaçal, sabe me dizer se o rio, a esta altura da val, sabe me dizer se é funda esta água grossa e carnal? Severino retirante, jamais o cruzei a nado. Quando a maré está cheia, vejo passar muitos barcos, barcaças, alvarengas, muitas de gente calado. Seu José, mestre Carpina, para cobrir o corpo de homem não é preciso muita água. Basta que chegue o abdômen, basta que tenha fundura igual à sua fome. Severino retirante, pois não sei o que lhe conte. Sempre que cruzo este rio, costumo tomar a ponte. Quanto ao vazio do estômago, se cruza quando se come. Seu José, mestre Carpina, e quando a ponte não há? E quando ponte não há? Quando os vazios da fome não se tem com que cruzar? Quando esses rios sem água são grandes barcos de mar? Severino retirante, o meu amigo é bem moço, e sei que a miséria é mar largo. Não é como qualquer poço, mas sei que para cruzá-la vale bem qualquer esforço. Seu José, mestre Carpina, e quando é fundo o peral? E quando a força que morreu nem tem onde se enterrar? Porque ao puxão das águas não é melhor se entregar? Severino retirante, o mar de nossa conversa precisa ser combatido. Sempre, de qualquer maneira, porque se não se alarga e devasta a terra inteira. Seu José, mestre Carpina, em que nos faz diferença que como a frieira se alastre, ou como o rio na cheia, se acabamos naufragados num barco do mar miséria? Severino retirante,
Muita diferença faz entre lutar com as mãos e abandoná-las para trás, porque ao menos estimar não pode adiantar-se mais. João Cabral de Melo Neto. Então, meus queridos, esse trecho que eu acabei de ler, ele cita um trecho da parte final de Morte e Vida Severina. Um trecho da parte final, né? Onde ele se encontra, onde o Severino Retirante se encontra com José, mestre Carpina. Antes disso, ele sai de lá, da Serra da Costela, limites com a Paraíba, o Severino Retirante. Ele passa por diversas situações, sempre andando à margem do rio Capiberibe, né? E a situação, conforme vai mudando o clima, ele não vai conseguindo emprego. O retirante sai da Serra da Costela em busca de emprego, animado, feliz, tal, com toda a energia, indo para algum lugar onde ele conseguisse trabalho. Uma parte importante da obra que não se encontra aqui nesse trecho que foi citado é a parte em que ele encontra uma benzedeira, né? Na obra da televisão, no especial que foi produzido pela TV Globo, quem faz a benzedeira é a cantora e atriz Elba Ramalho, né? Um encontro fascinante, uma música do Chico Buarque, um especial maravilhoso. Assistam, recomendo a vocês, tá? Assistam. E esse trecho é particularmente interessante para mim, porque entra uma parte de canto e contracanto, né? Usando um termo mais ligado à música, em que ele vai questionando a benzedeira, onde conseguir trabalho e tal, e a benzedeira só falando de profissões ligadas à morte, à doença e etc. Num outro trecho, pouco depois, ele encontra também, quer dizer, pouco antes, na verdade, de encontrar a benzedeira, ele encontra as mulheres carpideiras cantando durante o velório de um homem, também Severino. Tá? Elas vão cantando, ele chega próximo da casa onde elas estão, ali animado, porque está ouvindo cantoria e tal, e vai lá e chega lá, quando ele vê, são aquelas mulheres carpideiras, cantando no velório de um homem, também chamado Severino. Tá? E é interessante esse trecho, porque tudo acontece a fim de desanimá-lo, a fim de desanimar o Severino. E ele chega no ponto do encontro com o mestre Carpina, já em Recife, citando aqui já de maneira bastante sutil o local onde eles se encontram, que é, caramba, tem um nome, um local bastante pobre, próximo da favela, né, do Recife. E ele encontra o José Mestre Carpina, que faz exatamente um contraponto a ele, né? O Severino já desanimado, já infeliz, extremamente triste por não conseguir trabalho, e só ouvindo coisas ligadas à morte, à morte, à morte, e o José Mestre Carpina servindo de contraponto, talvez trazendo uma visão diferente a respeito das condições em que ele se encontrava, e ele próprio, Mestre Carpina, se encontrava em Recife. Ok? É importante a gente... No Mangue, lembrei agora. Ele chega no Manguezal, né, ali em Recife, e ali é onde ele encontra o Mestre Carpina, no meio da pobreza do Mangue, no Recife. Tá bom? E aí eles têm um debate sobre as condições de pobreza, né? Um encarando isso como extrema tristeza e outro vendo na pobreza uma oportunidade, talvez. Até que tem um momento em que o José Mestre Carpina sabe do nascimento do seu próprio filho, né? Daí o nome, o subtítulo, vamos dizer assim, né? Alto de Natal Pernambucano, tá?
é um alto de Natal, né? No caso aqui, Morte e Vida Severina é um alto de Natal. E por que alto e por que de Natal? Vamos pensar aqui. É um alto porque é uma peça de teatro, tá? Curta, se não me engano, de um ato só, tá? Em versos curtos também, se não me engano, nas redondilhas, maior e menor, se eu não estiver errado. E também algo interessante, é uma peça religiosa. Um alto é uma peça de conteúdo religioso, justificando aí essa ideia de Natal exposta aqui no texto. E por que de Natal? Simplesmente a questão de renovação da vida. O José, mestre Carpina, a esposa do José estava esperando um filho, e ele nasceu durante a conversa com o Severino. E renovou também as esperanças do Severino. É uma renovação, é uma vida nova, né? A saída daquela situação, a salvação, vamos dizer assim, ok? Certo, gente? Vamos parar por aqui, essa parte do João Cabral, porque eu quero citar também um outro grande autor que não se encontra aqui, né? Vamos ver? Não se encontra aqui exatamente, mas é um grande autor brasileiro, que é Érico Veríssimo, tá? Eu vou citá-lo assim, vou incluí-lo nessa lista, porque vale a pena. Ele é gaúcho, né? Nasceu no Rio Grande do Sul. Eu vou citar algumas coisas sobre as obras dele, tá? Ele escreveu um romance chamado Incidente Antares, um outro romance chamado Música ao Longe, e 2 romances que viraram, que se tornaram obras também na televisão. Olhai os Lírios do Campo e O Tempo e o Vento. Olhai os Lírios do Campo se torna uma novela, é uma citação ao trecho bíblico, né? E vou citar aqui, vou explicar um pouco melhor, um pouco mais sobre O Tempo e o Vento. É uma obra dividida em vários volumes e em 3 partes importantes, tá? Com uma que conta a história de Ana Terra, que é a matriarca dos Terra Cambará, né? Ela passa por algumas situações, os pais dela... Conta-se a história do Rio Grande do Sul durante isso também, durante essa fase da história. E ela é a matriarca dos Terra Cambará, né? Estou resumindo, na verdade, contando assim brevemente, para que se entenda a história. Aí nasce, ela tem um relacionamento com Pedro Missioneiro, e dessa relação nasce o Pedro, se eu não me engano esse é o nome, que é pai da Bibiana Terra. E a Bibiana Terra tem um papel importantíssimo aí também. Nesse trecho da obra, Bibiana Terra encontra-se com um certo capitão Rodrigo Cambará. Rodrigo Cambará, que desafia Bento, não lembro o nome dele agora, o sobrenome, mas ele desafia um grande homem ali da região, um homem poderoso, né? O pai do Bento, na verdade, não é Bento Gonçalves, é outro Bento. Bento Amaral, lembrei, ele desafia o pai de Bento Amaral e se torna grande inimigo dos Amaral. Então, os Terra Cambará e os Amaral começam a entrar em conflito a partir da história de Rodrigo Cambará. Então, Terra Cambará de um lado, Amaral do outro. Depois que o Rodrigo morre, ele morre nas mãos de Bento Amaral, e Bento Amaral fica com uma cicatriz, um R de Rodrigo, durante uma luta de espadas, né? Depois da morte de Rodrigo, Bibiana Terra, já idosa, ela lidera a família durante a ocupação dos Amaral ao sobrado onde eles moram.
já na última parte da obra. Tá? Existe até vários filmes, várias histórias ligadas a essa obra. A mais famosa, tem aí algumas histórias, a mais famosa delas uma das mais famosas, por exemplo, é o especial da Globo, uma minissérie da Rede Globo, muito bem produzida, na qual Ana Terra é interpretada pela Glória Pires, o grande Tarcísio Meira faz o papel de Rodrigo Cambará, José Leogói faz o papel do Bento Amaral, né, já idoso, Lélia Abramo faz o papel de Bibiana Terra Cambará, né, já idosa. Quem faz ela jovem, a Bibiana jovem, é a Luísa Cardoso. Armando Bogos também faz parte, também atua nessa minissérie como um dos filhos de Bibiana Terra Cambará. É uma história sensacional, sensacional. Uma minissérie muito bem produzida pela Rede Globo. Tem um filme que foi produzido agora, em 2000 e alguma coisa, já mais recente, com Tiago Lacerda fazendo o papel do Rodrigo Cambará. Vale a pena assistir também. É uma obra muito boa, vale a pena. A obra O Tempo e o Vento conta a história do Rio Grande do Sul através dos Terra Cambará e dos Amaral. Vale a pena vocês conhecerem, tá bom? Vou parar por aqui. Uma boa noite, não, desculpem, esse vídeo aqui é atemporal, então, independente do horário em que vocês estejam, um forte abraço e até o próximo vídeo.